E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco de alternativas táticas para o Cruzeiro tentar sair dessa situação difícil que se encontra após um primeiro turno desastroso de Campeonato Brasileiro. Sei que pode estar um pouco confuso aqui no campinho, mas é fácil explicar. Esses aqui são os jogadores que o Rogério Ceni usou até o momento, né? Ele que tem 6 partidas à frente do Cruzeiro, sendo 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, que são justamente as últimas 3 partidas. Nós marcamos até aqui, sob o comando do Rogério, 5 gols. O Fred fez 3 gols, o Thiago Neves marcou 1 e o outro foi do Maurício. Então eu listei aqui mais ou menos quem foram os atletas já utilizados pelo treinador e a posição em que mais jogaram. O Fábio foi o único goleiro utilizado até o momento. Na zaga pela direita joga o Dedé, desde que o Dedé se lesionou tem atuado o Kaká. Na zaga pelo lado esquerdo, Fabrício Bruno fez as 4 primeiras partidas, foi substituído pelo Léo e agora o Léo se lesionou. Então tudo leva a crer que o Fabrício volte a jogar por aqui. Na lateral direita, o Orejuela sempre que esteve disponível foi o titular, o Edilson jogou eventualmente, foi muito mal, e o Jadson, que é volante, jogou também uma partida improvisada na lateral direita, embora tenha jogado 2 vezes como volante mesmo. Na esquerda, quem mais jogou com o Ceni até o momento foi o Dodô, o Egídio atuou em algumas oportunidades e o Rafael Santos jogou o último jogo. No meio-campo, o Henrique foi o volante pelo lado direito em todos os jogos, e na partida contra o Inter, que ele jogou um tempo improvisado na zaga central, o Ariel Cabral que entrou nessa função. Ariel que também está lesionado. Aqui no meio campo, o primeiro jogo o Dodô jogou até como volante, né, sendo substituído depois e até o Thiago Neves quebrou um galho aqui na função, mas quem mais teve sequência como esse segundo volante foi o Robinho, não funcionou. O Ederson jogou a partida contra o Palmeiras, na minha avaliação foi até bem. Aqui nessa função de meia central ou segundo atacante, o Thiago Neves foi utilizado em quase todas as partidas, o Pedro Rocha quebrou um galho por aqui, o Maurício também jogou alguns minutos contra o Vasco. Na meia esquerda, o David foi titular em todas as partidas, só nesse último jogo contra o Palmeiras que o Pedro Rocha acabou jogando mais pela esquerda e o David pela direita. Mas como o Pedro Rocha fez mais essa função de segundo atacante ou até de um centroavante, eu deixei ele um pouquinho mais centralizado aqui, mas na esquerda, David e Pedro Rocha jogaram. Pelo lado direito, o Marquinhos Gabriel foi titular em quase todos os jogos, e nessa partida contra o Palmeiras jogou um pouco mais centralizado porque o Rogério mudou o desenho tático. O Ezequiel só entrou em um jogo, aquela derrota contra o Grêmio, jogou alguns minutos, né, aqui nessa função de meia direita, e no ataque Fred e Sassá se revezaram, e o próprio Pedro Rocha fez o papel de falso 9 também em alguns jogos, mas também não estava funcionando. E esses camaradas que eu listei aqui são atletas que ainda não jogaram com o Rogério Ceni, seja por opção do treinador ou porque estão lesionados. Rafael e Vitor Eudes são goleiros, né? Naturalmente o Fábio tá jogando todas. O Edu é zagueiro, ainda não jogou. O Everton, lateral direito, está lesionado. O Adriano, que é mais primeiro volante, tem sido bastante elogiado pelo Rogério Ceni, mas ainda não jogou no time principal. O Jadson já estreou no profissional, ainda quando o técnico era o Mano Menezes. Ele jogou alguns minutos contra o Atlético Paranaense e pode ser alternativa para segundo volante ou para meia direita. E é importante observar que ele está treinando com os profissionais desde a semana passada, então não se espantem se ele pintar no time qualquer dia. O Rodriguinho ainda não jogou com o Rogério Ceni por causa da lesão, né? Desde maio que ele não entra em campo, mas é um jogador que certamente vai ter oportunidade. O Wellington, que é um atacante de lado, especialmente um ponta direita, ainda não estreou também com o Rogério, muito porque teve uma lesão muscular. E o centroavante Vinícius Popó tem jogado pelo sub-20, no time principal ele não teve oportunidade com o Ceni ainda, só jogou há alguns meses atrás com o Mano. Beleza, eu estou fazendo esse vídeo pensando no curto prazo, tá? Especialmente nesses próximos 3 jogos que a gente tem, que são em casa contra o Flamengo e fora contra Ceará e Goiás. Vamos começar já tirando aqui de ação o Léo, vou até tirar do campo, e o Ariel Cabral. Por quê? Esses 2 jogadores estão lesionados e certamente nesses próximos 15 dias não serão opção para o treinador. Questão de goleiros, Rafael e Vitor Eudes também vou tirar, acho que não se justifica mantê-los aqui, sendo que o Fábio em tese vai jogar todas. Na zaga, o Dedé tem uma pequena possibilidade de voltar ao time do Cruzeiro nesse jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Dedé não vai jogar, porque eu acho uma temeridade forçar a barra com um jogador que tem um histórico de lesão, como o caso dele, e certamente se entrar em campo no sábado não vai estar 100%. Eu jogaria tranquilamente com Kaká e Fabrício Bruno, mas todos sabemos que com o Dedé 100% fisicamente, ele vai ser o titular por aqui. Então eu acredito que contra o Flamengo joga o Kaká, mas a partir do jogo seguinte o Dedé já reassume a posição. O Fabrício Bruno deve ser o titular na zaga pela lateral esquerda e acho que no momento ele é o nosso melhor zagueiro para jogar por ali. Vale ressaltar que o Kaká também sabe jogar como quarto zagueiro pelo lado esquerdo, ele jogou assim muito tempo na base, jogou como volante também. E a gente tem o Edu também, né, o jogador que foi promovido ao elenco principal, que é a opção para esse quarto zagueiro. Na lateral direita acho que não há discussão, o Orejuela é o titular e se eu fosse o Rogério Ceni não
contaria mais com o Edilson. Depois daquela atuação contra o Grêmio, ficou bem claro que esse jogador não quer estar aqui. Eu, sinceramente, tiraria ele de consideração completamente do elenco, e o Everton, que está se recuperando agora de lesão, seria a minha alternativa para reserva. Na lateral esquerda, eu acho importante que o Rogério reveja alguns conceitos sobre como ele quer que os laterais se comportem em campo. Porque se a ideia dele for que o lateral fique abrindo o campo, como ele fez nos últimos jogos, o Dodô não vai servir para jogar no esquema do Rogério, porque ele é um lateral muito mais posicional e muito mais um cara que busca essa bola para construir por dentro. E aí é uma coisa que o treinador tem que decidir mesmo, porque se ele quiser o lateral espetado, pregado aqui na linha para tentar abrir o campo, né, para dar mais amplitude, é mais indicado jogar com o Egídio ou com o Rafael Santos. E aí o Dodô pode até ser opção aqui no meio-campo como segundo volante, da mesma forma que o Rogério fez contra o Santos. Então, para deixar bem claro, para mim o Dodô é o melhor dos laterais que a gente tem, o Rafael Santos seria a minha segunda alternativa, e hoje o Egídio para mim é o pior que a gente tem entre os três, simplesmente porque a fase tá muito ruim, e no jogo contra o Palmeiras, o Rafael Santos nervoso ali, com muitas dificuldades para conseguir marcar o Dudu, o Rogério colocou o Egídio no lugar do Rafael e a marcação piorou, o Egídio foi pior ainda. E se não vai conseguir fazer o básico da posição, é melhor usar um garoto que certamente tem margem de evolução do que um jogador já em fim de carreira que daqui para frente só vai piorar. Aqui no meio-campo, nesse jogo contra o Flamengo, eu utilizaria o Henrique como volante simplesmente porque a gente já vai ter muito jogador jovem em campo. Então, mesmo não vivendo uma grande fase tecnicamente, o Henrique ainda é um jogador importante e que, se tiver um outro volante do lado, ele consegue fazer bem essa composição da marcação. A alternativa para a posição do Henrique é o Adriano, que é um jogador que pode jogar como primeiro ou como segundo volante. É um cara mais alto, que tem uma passada larga, é até mais rápido que Henrique, que Ederson, por exemplo, e se destaca no jogo aéreo. Eu pensaria, dependendo das circunstâncias do jogo, em atuar com Henrique e Adriano juntos. Mas como o Rogério resolveu botar Henrique e Ederson contra o Palmeiras, eu acho que nesse momento seria importante dar uma sequência para essa dupla, até porque o outro concorrente aqui, que seria o Jadson, é um jogador que tecnicamente tem muita dificuldade e já caiu em desgraça com a torcida, né? A partir do momento que um jogador se torna perseguido pela torcida do Cruzeiro, é muito improvável que ele consiga dar a volta por cima. O Robinho, nessa condição de segundo volante, eu acho que a gente pode desistir, definitivamente não vai acontecer, e eu entendo que ele tem que ser a alternativa para essa função do meia central, onde vinha jogando o Thiago Neves. E aproveitando para uma rápida explanação sobre o que o Rogério fez no Cruzeiro no jogo contra o Palmeiras. Aquele dia, né, vou tirar aqui esses dois jogadores, ele jogou com o Henrique como primeiro volante, o Ederson como volante pelo lado direito, e ele puxou o Marquinhos Gabriel para ser uma espécie de segundo volante pelo lado esquerdo. Eu acho que até funcionou bem no primeiro tempo, mas não vejo o Marquinhos Gabriel com característica para fazer bem esse papel, simplesmente pelo fato que eu acho o Marquinhos Gabriel muito desligado. Ele é um jogador que não consegue manter um pico de intensidade alto durante muitos minutos. Então eu acho que valeu o teste contra o Palmeiras, mas não precisa repetir no próximo jogo, que é muito difícil que dê certo. A minha escolha seria manter essa dupla, Henrique e Ederson como volantes, e na função de meia central não recorrer novamente a Thiago Neves. E apesar de gostar muito do Maurício, eu acho que para esse jogo contra o Flamengo é melhor deixar ele como alternativa de segundo tempo e começar o jogo com o Robinho. Acho que o Thiago Neves não merece uma sequência como titular do Cruzeiro, ele já teve inúmeras oportunidades e muitas vezes se mostrou pouco disposto a fazer o time jogar bem, e esse jogador, esse meia central, ele tem uma função muito importante nesse time do Rogério, porque esse cara não pode ficar parado no meio dos volantes ou no meio dos zagueiros, porque ele simplesmente vai atrapalhar todo o funcionamento do time, visto que o Rogério já deu provas de que gosta de usar os pontas com o pé invertido, ou seja, canhotos jogando pela direita e destros jogando pela esquerda, e a tendência desses caras é puxar pra dentro. Então, se esse cara aqui do meio ficar parado, em vez dele se tornar mais um jogador pra gente, ele acaba se tornando mais um bloqueio, e na minha opinião esse tem sido o grande problema do Thiago Neves. Uai, Emerson, mas você quer que o time seja mais móvel e tá sugerindo botar o Robinho? De fato, o Robinho é tão tartaruga quanto o Thiago Neves, se não for mais, mas tem uma diferença crucial no estilo de jogo deles, é que o Thiago Neves é um cara que ataca muito mais a área e o Robinho é um cara que volta pra armar. E eu não entendo que o problema do Cruzeiro hoje seja falta de gente na área para finalizar. Eu acho que o nosso problema é que a gente nem consegue criar jogada. E aqui eu acho até importante a gente falar um pouco desse jogador, do Rodriguinho, que a grande virtude que o Rodriguinho sempre mostrou nos clubes onde passou bem, especialmente no Corinthians, foi a capacidade de movimentação, de vir tabelar com ponta e de chegar na área. E o que a gente tem visto nos últimos
últimos jogos, seja com o Thiago Neves jogando nessa função central, seja com o Pedro Rocha, que também jogou por aqui, é um jogador que fica preso nessa movimentação, exatamente nessa zona do campo, e ele não consegue voltar para buscar uma bola, ele não troca de posição com ponta, ele não entra na área para o centroavante sair, acaba sendo um jogador morto aqui nessa zona do campo, que é a zona do agrião, é onde a coisa vai acontecer. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas eu entendo que o Rogério deveria repensar um pouco essa questão dos meias de pé invertido, porque o Cruzeiro tá sem jogada de linha de fundo. Sobre o Marquinhos Gabriel, eu acho que ele está jogando mal nas últimas partidas, inclusive não merece ser titular, mas se é para jogar com o Marquinhos Gabriel, usa ele na única posição em que ele jogou bem com a camisa do Cruzeiro, que é na ponta esquerda. Por aqui o Marquinhos rendeu bem, centralizado, o Marquinhos não fez nada, pela direita o Marquinhos jogou bem um jogo, que foi aquele contra o Santos, e nos demais não arrumou nada. O David nesse momento merece ser titular? Não, o David não tá jogando bem, o Pedro Rocha também não tá jogando bem. Por isso eu acho que seria interessante dar uma alternativa ou pro Ezequiel, que é um rapaz recém-chegado e que veio pro clube com um contrato de 3 meses. Se não botar o Ezequiel pra jogar agora, daqui a pouco ele já voltou pro Botafogo. E tem também a alternativa do Wellington, que é um jogador de muita velocidade, ele é destro, joga bem aqui buscando a linha de fundo. E aí a gente tem outra escolha importante que o técnico pode fazer. Se ele quiser usar pontas que vão buscar a linha de fundo, ele pode mandar os laterais entrar mais na área e jogar mais por dentro. Isso favoreceria muito o jogo do Dodô, que é um jogador que gosta de construir. E quando ele usa os meias vindo muito para dentro, esse lateral tem que fazer o corredor. Isso vai matar o jogo do Dodô, embora favoreça o jogo do Orejuela. E aí eu pergunto, agora que o Rogério já tem aí um período a mais de treinamento, já tem mais de um mês no clube, não dá para ele armar o time atacando de formas diferentes pelos lados? É claro que dá. Ele pode mandar o Orejuela atacar mais pela ponta, fazer mais o corredor pela direita e do lado esquerdo botar um lateral mais construtor e espetar um ponta. Agora que eu percebi o tanto que esse campinho ficou confuso, mas eu acho que se você está assistindo o vídeo, você conseguiu entender a minha linha de raciocínio. Mas vou tentar dar uma limpada aqui, voltar o Wellington para a posição dele. O Jadson, que eu esqueci de falar sobre ele, é um jogador que deve atuar com o Rogério aqui nessa função de segundo volante. Eu imagino ele jogando mais por aqui do que como um meia aberto pela direita, porque como um meia pela direita, é como se o Robinho jogasse por aqui. Só que o Jadson, obviamente, tem muito mais vitalidade, até por ser um jogador muito mais novo. Porém, o que eu queria exemplificar é que, para mim, o Robinho tem que ser o meia central do Cruzeiro nesse jogo contra o Flamengo, Maurício fica como alternativa para o segundo tempo, o Thiago Neves, por mim, nem voltaria a jogar com a camisa do Cruzeiro, e o Rodriguinho, quando estiver disponível, eu acho que será o dono dessa função de meia atacante central, desde que ele esteja bem fisicamente. E ficou faltando falar um pouco do centroavante, né? Aqui tem o Vinícius Popó na discussão, assim como o Sassá e Fred. Eu não usaria mais o Pedro Rocha na função de falso 9, acho que definitivamente foi algo que funcionou muito bem naquele jogo contra o Atlético, mas só naquele jogo. Entendo que muita gente peça sequência e novas oportunidades para o Vinícius Popó, mas nessa função do centroavante, eu acho que esse não é um bom momento para botar o Popó, simplesmente porque ele não está vivendo uma grande fase nem no sub-20, não tem marcado tantos gols assim, e ainda acho que apesar de todos os pesares da lentidão, o Fred ainda é a melhor opção para ser o nosso centroavante, e é só lembrar que os 5 gols que a gente marcou com o Rogério Ceni como técnico do Cruzeiro, todos eles tiveram a participação do Fred. 3 ele fez, contra o Santos ele deu passe para o Thiago Neves, e o gol do Maurício contra o Vasco também teve um corta-luz do Fred na jogada. E aí eu acho que tá na hora da gente discutir um pouquinho sobre o Sassá, porque ele é um jogador que tá há mais de 2 anos no Cruzeiro, e a minha impressão é que o Sassá é exatamente o mesmo jogador. Quando você contrata um cara de 23 anos, como o Cruzeiro fez com o Sassá, a sua intenção é que esse cara evolua. E infelizmente o Sassá até agora não evoluiu, eu não sei se é porque ele não quer, eu não sei se é porque ele não tem qualidade para fazer mais do que isso, e aí o tempo vai passando, o salário todo mês cai na conta, e cadê o futebol? Eu acho que o Sassá precisa dar uma resposta o quanto antes, porque não é possível alguém aceitar uma reserva desse jeito, ele parece que gosta do banco. Ele foi reserva do Sobis, ele foi reserva do Ábila, ele foi reserva do Fred, foi reserva do Barcos, foi reserva do Raniel. E eu acho até engraçado como a torcida sempre tem uma certa esperança de que o Sassá vai entrar e fazer alguma coisa, e normalmente ele não arruma nada. Eu mesmo já cansei de pedir oportunidade pra ele em outros vídeos, mas parece que a cada jogo que o Sassá entra ele tá com mais preguiça. E pra fechar o vídeo eu vou só me antecipar um pouco e resumir tudo que eu falei no vídeo até agora, que é dar aqui qual seria a minha escalação pro Cruzeiro nesse jogo contra o Flamengo. No gol, obviamente, vai ser o Fábio, na lateral direita tendo o Orejuela
Orejuela, ele vai ser o titular, deixa o Everton fora. Na esquerda, eu jogaria com o Dodô, apesar do Rafael Santos ter feito uma partida até ok contra o Palmeiras. Eu acho que esse é um jogo para voltar com o Dodô. Aqui na zaga, eu jogaria com Fabrício, Bruno e Kaká, isso porque eu acho que o Dedé não vai estar bem fisicamente para o jogo. Se porventura o Dedé estiver 100%, aí beleza, é Dedé e Fabrício. Mas como eu acho que o Dedé não está 100%, Kaká e Fabrício Bruno seria a minha zaga. No meio-campo, apesar de algumas críticas, eu acho que o Henrique se mantém como titular, deixa o Adriano fora. O Ederson forma a dupla de volantes com o Henrique para tentar pegar uma consistência, um entrosamento melhor. E aí os dois Jadsons, né, ficam fora do time. Aqui na meia central eu jogaria com o Robinho, mas faço essa ressalva que quando o Rodriguinho estiver de volta, eu acho que ele vai ser o dono aqui dessa função, que em tese é o camisa 10, né? O Maurício, para mim, é uma boa alternativa de segundo tempo para esse jogo e sou muito mais botar ele do que o Thiago Neves. Nas pontas, eu acho que David, Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel têm jogado mal. Mas apesar dos pesares, eu manteria o Pedro Rocha como titular, botaria o Marquinhos e o David no banco. E pela direita eu jogaria com o Ezequiel, deixo também o Wellington como alternativa para o segundo tempo. E no comando de frente eu usaria o Fred, aí deixo Vinícius Popó e Sassá como alternativas. É garantia que vai dar certo? É claro que não, mas essa escalação ela permite algumas variações interessantes para o treinador. A gente teria bastante velocidade pelo lado direito, tanto com o Orejuela quanto com o Ezequiel, que é um jogador bem interessante. O Dodô e o Pedro Rocha têm que começar a falar a mesma língua, porque eu vi eles meio desentrosados nas oportunidades em que jogaram juntos pela esquerda, mas pelo aspecto técnico eu acho que são os dois melhores que a gente tem como opção. E aqui no meio eu acho importante fazer a diferenciação. O Robinho não é o meio atacante central, o segundo atacante Thiago Neves. Ele tem que jogar muito mais perto dos volantes, até visando acionar esses dois jogadores em velocidade, e esses caras têm que tentar acionar esse maluco aqui para fazer gol. Eu sei que na teoria é muito fácil, né? Mas toda boa ideia começa a partir do momento que você pensa sobre ela. Por isso eu convido vocês também a deixarem aí nos comentários como vocês imaginam que o Cruzeiro deve jogar essa partida contra o Flamengo, qual seria a sua escalação ideal, como que você faria a disposição das peças em campo. E fala também sobre esses jogadores mais experientes, tipo Edilson, Thiago Neves, o próprio Robinho, se vocês acham que esses caras precisam ser mantidos no time ou se enxergam melhores alternativas para o Cruzeiro até o momento, tá? Vamos abrir essa discussão aí e amanhã a gente volta com os vídeos de notícias. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre todo esse monte de coisa que eu falei aqui agora. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!